Boa noite aos irmãos, a paz do Senhor a todos. Irmãos, nessa noite nós estamos aqui mais uma vez, né, para aprendermos um pouco mais aí do Senhor Jesus. Tenho certeza que o Espírito Santo há de soprar em nossas vidas uma mensagem que venha para edificar o nosso espírito e a nossa alma, amém? Hoje a leitura será no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, irmãos. Quem tiver com a Bíblia aí, por favor, abra lá e acompanhe junto comigo. Nós vamos ler no livro de Atos, no capítulo 10, a partir do verso 1. Nós vamos lendo, irmãos. Eu vou lendo, a gente vai lendo em partes, eu vou anunciando, a gente vai lendo, tá? Da maneira como o Senhor for nos dirigindo aqui. É importante sabermos que nós estamos aí já há algumas semanas, alguns meses, né, nesse livro de Atos. Demos uma parada, entramos ali no Evangelho de Mateus para ver o capítulo 23 e 24 e voltamos novamente para o livro de Atos dos Apóstolos e agora estamos no capítulo 10, um capítulo muito importante, né? Para a gente entender sobre a salvação de Deus em nossas vidas, né? Muito importante para saber sobre a salvação de Deus em nossas vidas, para saber sobre a direção do Espírito Santo em nossas vidas, sobre as revelações de Deus para a nossa vida. Então, é um capítulo muito importante que fala do início, né, da pregação do evangelho para aqueles que não eram judeus. Então aqui nós vamos ver que Pedro vai ter uma experiência tremenda com Deus a respeito da missão dele, né, que foi ele que iniciou a missão de pregar para aqueles que não são judeus, os chamados gentios, né, aquele povo que não era considerado um povo que era digno da promessa divina. Esse povo somos nós também. Nós também não somos judeus, né? Nem de religião e nem de nascimento. Então nós também não éramos considerados dignos da salvação divina. Porém, o Senhor nos alcançou pela sua graça e pelo seu profundo amor e misericórdia que ele teve para conosco. Amém? Vamos ler a partir do versículo 1. Oi? Atos 10, do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus, que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Quem és, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens à cidade de Jope para trazerem de lá um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Até aqui, amém. Amém, irmãos? Irmãos, a Bíblia nos conta que havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, e ele era um capitão de 100. Centurião quer dizer um capitão de 100. É um homem do regimento italiano que era responsável por 100 soldados. E eu estava meditando nessa palavra logo cedo, irmãos, e pensando um pouco a respeito de como eu ia abordá-la logo no início para a gente, e me veio à cabeça uma coisa muito interessante, uma pergunta muito interessante que eu fiz para mim mesmo e quero fazer para os irmãos agora. Até que ponto nós já compreendemos que tudo que nós temos lido até aqui, tudo que nós temos visto até aqui e a forma como o Espírito Santo tem nos dado como interpretação, nós acreditamos de fato que isso é uma verdade? Sim, eu digo isso porque muita gente acredita que a Bíblia em si, com todos os seus livros, é um escrito filosófico, que para eles é cheio de lacunas ainda a serem preenchidas porque não tem a devida interpretação dos fatos. Outros creem que a Bíblia é um livro de romance, aonde
por mais dificuldades que se apresente ali em suas páginas, no final das contas, acabará sempre num final feliz. Mas a Bíblia e os seus livros que compõem a Bíblia, ela nem é filosófica e nem é romântica. Ela é a mais pura e cristalina realidade e verdade de Deus. Quando a Bíblia nos diz que existia ali em Cesareia um homem chamado Cornélio, e que este homem era um capitão do exército romano e que ele cuidava ali de 100 homens, de fato esse homem existiu e morou ali naquela cidade e ele tinha essa função. Tanto isso é verdade, como é verdade que este homem, a certa hora do dia, olhou pela sua janela e viu um anjo. Um anjo de Deus que lhe dizia: Cornélio, manda buscar lá na cidade de Jope a Pedro, que é chamado de Simão. E este homem ele está na beira do mar, hospedado na casa de outro Simão, que é curtidor de couro. Que quando ele vier, ele vai te dizer o que você tem que fazer. Aqui eu já aprendo, irmãos, algumas coisas muito interessantes para eu levar como verdades e como âncora para a minha vida, para uma vida de fé. Primeiro, eu entendo de novo e aprendo que o nosso Deus não é um Deus de confusão. O nosso Deus não é um Deus de mistério. O nosso Deus não nos esconde as coisas, pelo contrário. Ele é um Deus de revelação, ele se mostra e ele mostra o caminho. Veja que ele diz claramente a Cornélio através de um anjo para mandar buscar alguém que ele nomeia como Simão, também conhecido como Pedro. E ele diz exatamente aonde Pedro vai estar hospedado e com quem vai estar hospedado. E diz para ele que é preciso que Pedro venha para que Pedro lhe diga o que ele deve fazer. Veja que a carta inicia dizendo assim, que existia em Cesareia um homem chamado Cornélio e que ele, toda a sua família, eram piedosos e eram tementes a Deus e davam muitas esmolas ao povo. Ou seja, Cornélio e os seus parentes tinham todas as qualidades que um homem de Deus precisa ter. Era temente a Deus, orava constantemente ao Senhor e dava esmolas aos pobres. Não já está de bom tamanho, não? Precisa mais alguma coisa? Precisa, irmão. Precisou no caso de Cornélio. Porque o anjo diz para ele: mande buscar Pedro, porque quando ele chegar, ele vai te dizer o que você deve fazer. Isso quer dizer que só esmolas não é o suficiente. Só orar a Deus não é o suficiente. Só ser temente não é o suficiente. Tem algo a mais a ser feito. E Cornélio entendeu isso. Cornélio entendeu essa mensagem e ele só perguntou ao anjo quem era o anjo, mas quando o anjo lhe deu instruções, ele acatou as instruções. As instruções reveladas por Deus por meio do anjo. Vamos continuar lendo. Lá no verso 7 diz assim: depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso entre os seus auxiliares e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, ele caiu num êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia até a terra, preso pelas 4 pontas. Tendo dentro desse lençol toda espécie de animais, quadrúpedes, répteis e aves da terra e do céu. Então, uma voz lhe disse: Pedro, levanta-te, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. E a voz
lhe falou pela segunda vez: não chame impuro e imundo aquilo que Deus purificou. E isso aconteceu por 3 vezes, e em seguida foi recolhido o lençol ao céu. Então Pedro estava refletindo no significado daquela visão. Os homens que vieram de Cesareia, enviados por Cornélio, descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado um Simão, também conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito Santo lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: sou eu a quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? E os homens responderam: viemos da parte de Cornélio, centurião. Ele é um homem justo e temente diante de Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo do Senhor lhe disse que eu o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para lhe dizer. Pedro os convidou para entrar e os hospedou. E no dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns irmãos de Jope o acompanharam. Olha, irmãos, quando Cornélio viu aquela mensagem daquele anjo, chamou 2 servos, um soldado piedoso, contou tudo a eles e os encaminhou para ir até Jope. Só que lá em Jope estava um servo de Cristo que era turrão, que ainda era duro de coração e de mente, que apesar de ser uma pessoa convertida e ter andado direto com Jesus, ainda era alguém muito teimoso, ainda era alguém que tinha muitas dúvidas em seu coração, ainda era alguém que ainda colocava dificuldades e empecilhos para que as coisas de Deus fossem feitas de forma mais facilitadas. Então, Deus, sabendo que Pedro ia ter dificuldade de acompanhar esses homens porque eles não eram judeus, Deus foi agora até Pedro e lhe deu uma revelação. Mostrou para ele um lençol que caía do céu, atado pelas 4 pontas, vai imaginando aí. E dentro desse lençol tinha todo tipo de animais, répteis, aves, quadrúpedes, coisas que os judeus não comem porque consideram impuro. E veio uma voz e disse assim: Pedro, levanta, mata e come. E Pedro disse: não, Senhor, nunca entrou na minha boca coisa impura e imunda. E a voz disse a ele: nunca chame impuro e imundo aquilo que Deus purificou ou santificou. Deus não estava falando, irmãos, de animal realmente. Deus não estava interessado que Pedro comesse nenhuma ave do céu, nenhum réptil e nenhum quadrúpede. O que Deus estava falando era de gente, era de pessoas. Deus tinha acabado de revelar a Cornélio que ele precisava chamar Pedro para ir até a casa dele. Um judeu não entrava na casa de alguém que não fosse judeu, mas Deus estava quebrando isso naquele momento. Essa religiosidade, essa lei que impedia o acesso de todas as pessoas a Deus tinha sido quebrada lá na cruz do Calvário. O véu tinha se rasgado de alto a baixo, mas os crentes ainda não tinham entendido, eles estavam no caminhar. Eles estavam um passo de cada vez entendendo a obra de Deus. E naquele momento Deus estava revelando a Pedro que a partir de agora Pedro ia entrar em qualquer lugar, onde quer que fosse, para anunciar o Evangelho, porque as vidas precisavam e precisam até hoje ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Então Pedro teve aquela visão, e enquanto ele estava tendo aquela visão, os homens chegaram ali na porta onde ele estava hospedado, e chamaram por ele e ele ouviu. E o Espírito disse para ele: olha, desce, atenda esses homens e vai com eles, porque fui eu que os enviei. Agora, irmãos, veja que o texto nos disse que Pedro caiu em quê? Num êxtase, né? O que vem a ser um êxtase? Hoje em dia, os crentes fazem uma confusão tão grande com essas passagens bíblicas, e por conta dessas confusões que fazem, existem manifestações físicas
dentro dos lugares aonde chamam de igreja, que não tem nada a ver com a vontade de Deus, com o preparar de Deus, com o ide de Deus, com o mandar de Deus, com o mover do Espírito Santo. E aí, quando alguém questiona, chamam isso de êxtase. Mas o que é um êxtase? Olha, segundo o dicionário Aurélio, êxtase é um estado de quem se encontra como que transportado para fora de si e do mundo sensível, por efeito de exaltação mística ou de sentimento muito intenso de alegria, prazer, admiração e temor e reverência. Ou seja, quando você está no êxtase, você está como se estivesse fora de si, numa alegria muito grande, uma alegria que transpassa apenas esse mundo material e físico, e você entra no mundo metafísico, no mundo dos espíritos, onde você pode ver e ouvir muita coisa, que não é desse plano, que não é dessa terra. Então Pedro entrou nesse êxtase, mas perceba que em momento algum a mente de Pedro foi apagada, ou Pedro deixou de saber aonde estava, ou de com quem estava falando, ou de o que estava vendo. O tempo todo a mente de Pedro continuou sendo a mente de Pedro, porque está escrito na Bíblia que a mente do profeta, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. O profeta nunca é invadido de uma forma que ele não saiba o que está acontecendo. Quando é Deus usando o homem é usado por Deus, mas ele sabe do começo ao fim o que está acontecendo, ele está consciente, apesar de estar no êxtase. Agora, um transe é diferente de um êxtase. O que é um transe? Segundo o mesmo dicionário, transe é um estado a fim de um sono ou de uma alteração de consciência, marcado por reduzida sensibilidade a estímulos, perda ou alteração do conhecimento do que se sucede à volta. Substantivo de atividade voluntária voluntária pela automaticidade. Ou seja, transe é diferente de êxtase, é o oposto. Quando alguém está num transe, é como se alguém tivesse tomado o corpo dele, como se alguém tivesse tomado a mente dele. Ele faz coisas, diz coisas, que quando ele volta ao normal, ele não se lembra do que disse, não se lembra o que fez e não sabe de nada do que aconteceu. Deus não age assim. Deus não coloca filho dele nem filha dele nenhuma em transe. Os filhos de Deus entram em êxtase e em transe não. Então aqui está o modo de descobrirmos facilmente quando alguém está movido pelo Espírito de Deus. Se alguém fez qualquer movimento, mas está consciente, está dizendo palavras coerentes com o que está acontecendo no momento, é uma revelação divina, todos vão entender muito claramente, inclusive quem está revelando. Agora, essas pataquadas que a gente vê acontecer o tempo todo aí dentro de vários lugares que se dizem cristãos, aonde as pessoas rodam e caem e se machucam, e quando não se machuca, machucam outros, e aí quando volta não sabe de nada que aconteceu, perderam completamente o senso, perderam completamente o equilíbrio, e aí dizem que é o Espírito Santo de Deus. Não há margem bíblica para isso. Não há fundamento bíblico para isso. Toda vez que o profeta de Deus é usado, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O profeta sabe o que está dizendo, sabe de quem recebeu e sabe a direção para onde tem que levar. Quando Deus manda alguém ir a algum lugar, irmãos, ele dá o endereço da casa. Quando Deus manda alguém ir a algum lugar, ele diz o nome da pessoa que ele tem que procurar, diz o sobrenome, diz com quem ele está e diz para que fim o mandou buscar. E a Bíblia diz, irmãos, que Pedro foi. Pedro hospedou aqueles homens ali e depois Pedro foi até a casa de Cornélio. Deixa eu achar o texto para a gente continuar lendo. Diz aqui no versículo 24. No outro dia,
chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com os seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostou-se aos seus pés, o adorando. Mas Pedro fez levantar, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem algum, porque ele o purificou. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me buscaram e me chamaram aqui? Veja, irmãos, que no outro dia Pedro viajou com aqueles homens e chegando ali, quando ele entrou ali na frente da casa de Cornélio, a primeira atitude de Cornélio foi o quê? Se ajoelhar e querer adorar a Pedro. Eu entendo Cornélio, irmãos, porque Cornélio era um homem romano que adorava diversos deuses. Fazia sacrifício a deuses o tempo todo. E aí ele recebe a visão de um anjo que manda buscar Pedro em outro lugar para vir visitá-lo. Certamente na cabeça de Cornélio, Pedro era um deus. Porque precisou um anjo anunciar a Pedro. Então, como Cornélio já tinha o hábito, o costume de adorar deuses estranhos, era um deus a mais que ele ia adorar. Então, quando Pedro entrou, Cornélio se prostrou para adorá-lo. Pedro levantou e disse assim: olhe, levante-se. Eu sou homem igual a você. Adore só a Deus. Aí eu pergunto a você uma coisa, irmão. Se Pedro não aceitava adoração enquanto estava vivo, ele vai aceitar agora, depois de morto? Se Pedro não aceitava adoração enquanto estava lá no primeiro século, andando, sendo visto por todos, você acha que agora ele vai aceitar depois que ele morreu? Mesmo estando na glória com o Senhor, mas depois que ele morreu, ele vai aceitar a adoração? Você acha que João, que Paulo, que outros apóstolos, que Maria, ou qualquer outra pessoa que seja que andou com Jesus, ou que teve o conhecimento de Deus, vai aceitar a adoração, sabendo que deve se adorar somente a Deus, somente ao Senhor? Então Pedro não aceita a adoração, os outros apóstolos também não aceitariam a adoração, nem aceitariam naquela época, e se pudessem dizer hoje para aqueles que resolvem adorá-los, também não aceitaria. Porque deve se adorar somente a Deus, apenas a Deus e a ninguém mais. E Cornélio respondeu, no versículo 30, há 4 dias eu estava em minha casa orando, a esta hora, às 3 horas da tarde, e de repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor tem para nos dizer. Cornélio contou a Pedro que tinha tido a visão do anjo e falou: olha, que bom que você veio. Nós estamos aqui todos reunidos. Veja, irmãos, Cornélio, quando soube que Pedro ia vir para falar alguma coisa que eles tinham que fazer para melhorar o seu relacionamento com Deus, ou para definir de uma vez por todas o seu relacionamento com Deus, ele não se contentou em ele próprio ouvir a palavra apenas. Cornélio chamou todas as pessoas que eram seus vizinhos, e eram seus amigos, e eram seus parentes mais próximos, e a Bíblia diz que ele encheu a casa de gente para ouvir a palavra de Deus. Então estavam todos ali reunidos, disse Cornélio, estamos todos aqui, diga que veio, nós estamos aqui prontos para ouvir a palavra do Senhor. 34. Então Pedro começou a falar: agora percebo
verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram pendurando no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. O 44, irmãos, veja o que a Bíblia diz. E enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviu a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, até sobre quem não era judeu, né? Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. E a seguir disse Pedro: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós no início. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E depois pediram que Pedro ficasse ali com eles mais alguns dias. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Pedro estava ali, começou a falar sobre Jesus, começou a falar sobre os desígnios de Deus, a forma como Deus tinha preparado uma salvação para os judeus e para os gentios. E de repente, no meio do que Pedro estava falando, o Espírito Santo desceu sobre eles e os batizou a todos. E todos começaram a falar em línguas estranhas, como os judeus falam no princípio, e começaram a glorificar e a exaltar o nome de Deus. E Pedro olha para aquele e diz assim: olha, será que tem como alguém negar água para que esses homens sejam batizados? Só que, irmãos, nós estamos falando de homens que eram romanos, que além de adorar a deuses estranhos, a sacrificar animais e até mesmo pessoas a deuses estranhos, eles tinham costumes também estranhos. Por exemplo, qual que é um dos costumes estranhos que eles tinham que fere diretamente a palavra de Deus? Os homens romanos tinham como esposas mulheres diversas e também concubinas. Eles podiam casar com até mais de uma mulher e podiam ter até 3, 4 amantes. Isso fere a palavra de Deus. E a casa de Cornélio, segundo ele mesmo disse, estava cheia de homem e de mulher. Então tinham muitos homens ali na casa de Cornélio que eram casados com mais de uma mulher e que tinham mais de uma amante. Mas mesmo assim, Pedro não esperou uma semana, nem um mês e nem um ano para que aqueles homens se livrassem dos pecados que tinham e os batizasse. Pedro disse: pode alguém negar água a esses homens para que sejam batizados? Pois eles receberam o Espírito Santo como nós, eles foram selados, eles foram aprovados. Tragam água. E batizou-os na hora. Entre os romanos tinha um costume também, irmãos, de que todo homem que tinha uma posição social elevada, como era o caso de Cornélio, eles precisavam ter, por causa do status social, um mancebo, um jovem de até 16 anos, 16 a 25 anos,
que eles treinavam esse jovem para que esse jovem fosse alguém também bem-sucedido na vida, alguém lá na frente bem-sucedido. Só que tinha um costume muito estranho, porque esse jovem tinha que ter relação sexual com esse senhor, mesmo sendo os dois do mesmo sexo. Era uma forma de submissão. Não era nem por desejo sexual, era uma forma de submissão. O servo tinha que ter relações sexuais com o seu senhor em forma de submissão. Isso também não é aceito pela palavra de Deus. De novo, não é o ato em si por desejo sexual, é essa forma de submissão de um homem para o outro, de uma mulher para outra, de um ser humano para o outro. Ter que forçar o outro a ter uma relação sexual com você para mostrar a submissão dele para com você, para com sua autoridade, para com a sua relevância social. Então isso também não é aprovado por Deus, escravizar alguém sexualmente, só para mostrar o status quo, só para mostrar a soberania. Mas mesmo assim, isso também não foi levado em questão. Uma vez que Pedro viu que o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens e os batizou e os selou como tinha feito no princípio, e depois de Pedro ter tido a visão que ele teve, de Deus dizendo, não chame de impuro e de imundo aquilo que eu purifiquei, Pedro não ousou recusar a água, chamou, trouxe água e batizou aqueles homens. E vejam que Pedro podia ter ficado mais alguns dias ali esperado, dado mais instrução, falado mais do evangelho, conversado mais com eles, aconselhado. Pedro ficou mais alguns dias com eles, mas Pedro não deixou para fazer o batismo deles nos últimos dias. Não. Pode alguém negar água, diz o 47, impedindo que esses sejam batizados? Pois eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ele ordenou que fossem batizados em o nome de Jesus. Mais um batismo que nós vemos que é feito e que não é feito com 2, 3 dias, uma semana, um mês, um ano depois, é feito na hora da conversão. Mais um batismo que é feito no momento em que se identifica a conversão. E esse batismo foi feito na casa de Cornélio, que assim como na casa de Judas, lá em Damasco, aonde Paulo foi batizado, também não tinha um tanque, também não tinha cisterna. Os mesmos utensílios que Cornélio usava para guardar água, eram os mesmos utensílios que eram usados lá na casa de Judas, em Damasco. Assim como eram também os mesmos utensílios usados lá em Caná da Galileia, onde Jesus fez o milagre do vinho. Eram talhas de barro, eram potes de barro, como a gente conhece muito bem. Que por maior que seja o pote, não cabe alguém dentro para mergulhar. Então o batismo foi feito também por aspersão. De novo, também quebrando esse estigma de igrejas pentecostais, que se dizem pentecostais, afirmando que o batismo só pode ser feito pelo mergulho. E alguns afirmam que só pode ser feito pelo mergulho e ainda em água corrente. Discriminando assim alguns irmãos, como é o caso das congregacionais, que fazem apenas por aspersão, mas tanto pela água corrente, como pela água parada, no mergulho, ou por aspersão, ou por imersão, o batismo sendo feito com água, na fase adulta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é válido e a Bíblia prova isso. Só que, irmãos, é importante a gente saber que não é suficiente só eu dar esmolas. Não é suficiente só eu orar a Deus e ser temente. Eu preciso seguir um passo a passo. Isso vai tirar minha salvação? Não. Isso não vai tirar minha salvação. Mas eu preciso seguir um passo a passo para que a vontade de Deus seja completa na minha vida. Veja que Jesus aceitou o ministério, e quando ele aceitou o ministério e começou a chamar as pessoas, ele foi lá para João Batista, para se batizar, para dar o exemplo. Jesus precisava de batismo? Não. Mas ele foi lá dar o exemplo, para que todos nós saibamos que nós precisamos passar pelo rito do batismo. É necessário que eu passe para que eu dê um testemunho público de que eu sou alguém que serve ao Senhor. Então eu fico ainda, irmãos, com o pé atrás com pessoas que recusam o batismo.
Porque se aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, aceita aquilo que ele deixou, e ele deixou apenas 2 sacramentos. A Igreja Católica tem 7 sacramentos. Eu respeito cada um deles. Mas só sigo 2. Que foi o que a Bíblia realmente relatou. Que é o batismo nas águas e a Santa Ceia do Senhor que nós temos que fazer. Aí não importa se é uma vez por semana, se é uma vez por mês, se é uma vez por ano, mas temos que fazer. Temos que se reunir de vez em quando com os irmãos e comer do pão e tomar do cálice em memória dele até que ele venha. São os 2 sacramentos que ele exigiu que a sua igreja faça. São os 2 ritos que ele exigiu que a igreja passe por eles. É por isso que Cornélio, mesmo sendo um homem bom, dando esmola, sendo temente a Deus, orando constantemente, precisou da visita de Pedro, para que Pedro esclarecesse isso para que ele e os seus soubesse, e ao mesmo tempo para que Pedro também fosse esclarecido que Deus aceitou de todas as nações um povo que o teme. O versículo diz que Pedro olha e diz assim: agora eu sei que de todas as nações Deus separou um povo e o aceitou, o povo que o teme. Então Deus tem gente dele no Brasil, Deus tem gente dele nos Estados Unidos, Deus tem gente dele na Itália, Deus tem gente dele na Colômbia, Deus tem gente dele em Israel, Deus tem gente dele na Palestina, Deus tem gente dele em Gaza. Então não é da vontade dele que ninguém morra em lugar nenhum. É da vontade dele que a gente vive em paz. Porque todo aquele que o teme, de fato, e o aceita como Senhor e Salvador, tem a salvação em si. Mas para alguns irmãos ainda falta, como faltava para Cornélio, aceitar, se revestir realmente de Deus e dar o passo para aceitar o batismo nas águas. E depois disso, viver constantemente em harmonia com os irmãos e participar dessa liturgia que é feita sempre, que nós não fizemos ainda, né? Mas precisamos fazer aqui online, porque nossa igreja está online, então precisamos fazer online. A Santa Ceia do Senhor, né? Precisamos fazer isso um dia, e vamos fazer, em nome de Jesus. Mas é necessário que a gente saiba que todos foram aceitos. Jesus morreu por todos. Ele deu a sua vida por todos. Se tem alguém que não vai receber de Deus a salvação, não é culpa de Deus. É culpa de alguém que não quis. Porque a salvação está aí à disposição de todos. Então nessa noite nós aprendemos, irmãos, que Deus ele move céus e terra para conquistar aqueles que são seus. Manda um anjo, manda uma visão, o homem entra em êxtase, o Espírito fala com ele, ele move céus e terras para alcançar aqueles por quem Jesus morreu na cruz do Calvário. Então que não seja diferente com a gente. Vamos mover o que a gente precisa e pode mover. A gente pode fazer muita coisa. Sabe o que a gente pode fazer, por exemplo? A gente pode anunciar essa palavra onde a gente chegar. A gente pode, irmão, hoje com a facilidade da tecnologia, com um clique, mandar essa mensagem para 1 milhão de pessoas se a gente quiser. Publicar na página do Facebook, publicar na página do Instagram, publicar no YouTube, mandar no WhatsApp para um monte de gente, e a gente vai abençoar muita gente só mandando uma mensagem. A gente pode fazer muita coisa. Então vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Enquanto tem muito aí que estão explorando as pessoas, né? Que estão pedindo aí dinheiro à torta e à direita, nós estamos aqui apenas anunciando o Evangelho, querendo que essa mensagem chegue aos confins da terra. Então, vamos fazer cada um a sua parte. Eu daqui fazendo a minha, você daí fazendo a sua, você daí do YouTube que me assiste, que prestigia os meus vídeos e ouve a palavra de Deus, faça a sua parte também e multiplique. Multiplique, encaminhe para outras pessoas, para que as pessoas tenham acesso à palavra do Senhor. Amém? Eu agradeço aos irmãos em nome de Jesus. Essa foi a palavra do Senhor essa noite. Que Deus abençoe a igreja.